E se eu te dissesse que uma jovem ambientalista foi deixada para morrer, amarrada numa árvore no coração da Amazônia, e que seu único salvador seria justamente alguém que ela jamais imaginaria? Qual seria o preço da verdade numa terra onde segredos valem mais que vidas? Esta história vai te mostrar como, às vezes, precisamos perder tudo o que temos para encontrar quem realmente somos. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O grito ecoou pela floresta densa, mas foi engolido pelo manto verde que se estendia em todas as direções. Clara tentou mais uma vez, sua voz já rouca de tanto clamar por ajuda. As cordas em seus pulsos haviam deixado marcas vermelhas na pele clara, agora suja de terra e sangue seco. Quanto tempo estava ali? 3, talvez 4 horas? O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que mal conseguiam penetrar a copa das árvores gigantes. Seu corpo doía, não apenas pelos ferimentos físicos, mas pela traição que ainda queimava em seu peito como ácido. Viera para a Amazônia com tantos sonhos, tantos ideais. Queria fazer a diferença, ajudar comunidades, proteger a floresta. E agora estava ali, abandonada como um animal ferido, simplesmente porque decidira falar a verdade. A expedição havia começado 3 semanas antes. Clara, recém-formada em biologia, deixara São Paulo para se juntar ao grupo de voluntários liderado por Marcelo Viana, um renomado ambientalista. Pelo menos era isso que ele vendia para o mundo. O homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas e sorriso carismático, era a imagem perfeita do herói moderno nas redes sociais. Postava fotos, abraçando crianças ribeirinhas, discursava sobre preservação ambiental em conferências internacionais e arrecadava milhões em doações para seus projetos na Amazônia. Clara havia assistido a todas as suas palestras online, lido seus artigos, sonhado com o dia em que poderia trabalhar ao seu lado. Quando foi selecionada entre centenas de candidatos para a expedição, sentiu que finalmente poderia colocar seus ideais em prática. Seus pais haviam tentado dissuadi-la, preocupados com os perigos da floresta, mas ela estava determinada. "Vocês não entendem", dissera na última discussão antes de partir. "Algumas coisas são maiores que nossos medos." Que ironia pensar nisso agora, amarrada a um tronco de sumaúma, com a noite se aproximando e os sons da floresta se intensificando ao redor. Os insetos começavam sua sinfonia noturna e, ao longe, podia ouvir o rugido de algum animal que preferia não identificar. A primeira semana da expedição tinha sido exatamente como Clara imaginara. O grupo visitou aldeias indígenas, catalogou espécies, coletou amostras de plantas medicinais. Marcelo parecia conhecer cada trilha, cada rio, cada comunidade. Falava com desenvoltura sobre a importância da preservação e do respeito às culturas locais. Clara o admirava cada vez mais. Foi na segunda semana que as primeiras rachaduras começaram a aparecer no verniz de perfeição. Durante uma visita a uma comunidade ribeirinha, Clara notou como Marcelo mudava quando as câmeras se apagavam. Seu tom de voz se tornava áspero, suas ordens eram curtas e secas, exigia que os moradores posassem para fotos específicas, arrumava cenários para parecerem mais autênticos, ou melhor, mais miseráveis do que realmente eram. "Precisamos mostrar a realidade dura dessas pessoas", ele explicava quando questionado. "Só assim conseguiremos mais doações para ajudá-los." Mas Clara começou a se perguntar onde estavam indo essas doações. As comunidades que visitavam pareciam tão carentes quanto nas fotos de 5 anos atrás que ela vira no site da ONG. E os suprimentos médicos que deveriam entregar? Apenas uma pequena parte chegava efetivamente às mãos dos ribeirinhos. Foi quando conheceu Dona Zuleide, uma senhora de mãos calejadas e olhos profundos como o Rio Negro,
que Clara começou a juntar as peças. A anciã da comunidade do Igarapé Doce a chamou discretamente, enquanto o resto do grupo fotografava crianças para o relatório anual. "Moça", sussurrou Dona Zuleide, seus olhos verificando se não eram observadas. "Esse homem vem aqui há anos prometendo escola, posto de saúde, barco para emergências, mas só tira foto, pede pra gente parecer triste e depois some. Volta no outro ano com gente nova como você, e a mesma história se repete." Clara sentiu o estômago afundar. Não queria acreditar. Pediu provas, e Dona Zuleide mostrou os cartões de visita de outras ONGs que faziam o mesmo. "Todos querem salvar a Amazônia", disse a velha com um sorriso amargo. "Mas ninguém quer salvar os amazônidas." Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. No acampamento, observou Marcelo em sua barraca privativa, digitando freneticamente em seu notebook. Quando ele saiu para uma breve caminhada, algo a impulsionou a entrar sorrateiramente e verificar as planilhas abertas na tela. O que viu fez seu sangue gelar. Valores astronômicos de doações, mas apenas uma fração ínfima destinada aos projetos reais. O restante se dividia em custos administrativos, marketing e pesquisa, categorias vagas que Clara sabia bem poderiam justificar qualquer desvio. Pela manhã tentou abordar o assunto discretamente com Renata, a fotógrafa da expedição, que parecia a mais sensata do grupo. Mas o olhar de pânico que recebeu em resposta foi revelador. "Por favor, Clara, não se meta nisso", sussurrou Renata, verificando se ninguém as ouvia. "Você não é a primeira a descobrir. Lembra da Camila que desistiu na semana passada? Ela não teve problemas familiares. Ela descobriu e foi convidada a se retirar. E você? Como consegue continuar sabendo disso tudo?" Renata desviou o olhar. "Tenho 2 filhos para criar sozinha. Este trabalho paga bem e não estou em posição de bancar a heroína." Clara não conseguia acreditar no que ouvia. Mas e as pessoas, as comunidades que dependem dessas doações? "Olha ao redor, Clara. Estamos no meio do nada. Aqui, as regras são outras. Se quer um conselho, finge que não viu nada e termina a expedição. Depois, segue sua vida." Mas Clara não conseguia. Não era assim que fora criada. Não era o que aprendera em anos de estudos sobre ética ambiental e responsabilidade social. Na noite seguinte, quando chegaram a uma pequena cidade com acesso à internet, ela fez o que acreditava ser certo. Reuniu todas as evidências que conseguira coletar e enviou um longo e-mail para o principal financiador da expedição, uma fundação internacional, com cópias para jornalistas que conhecia. Não percebeu que Marcelo monitorava todas as comunicações do grupo. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para voltar à floresta, ele a chamou para uma conversa particular. "Achei que você fosse diferente, Clara", disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Pensei que realmente se importasse com nossa missão." "Eu me importo", respondeu ela, a garganta seca pelo medo que começava a sentir. "É por isso que não posso ficar calada vendo o que está acontecendo. Sabe qual é o problema com idealistas como você? Vocês não entendem como o mundo real funciona. Acham que tudo é preto no branco. Mas aqui, nesta floresta, existem infinitos tons de verde, minha querida, e alguns deles são muito, muito escuros." O resto aconteceu tão rápido que parecia um pesadelo. 2 homens que Clara nunca vira antes apareceram do nada. Taparam sua boca, amarraram suas mãos. Jogaram-na na parte traseira de uma caminhonete coberta com lona. Depois de horas de viagem por estradas cada vez mais precárias, entraram floresta adentro. "Isso é só um aviso", disse Marcelo quando finalmente pararam. Amarraram-na firmemente ao tronco de uma árvore gigantesca. "Se seu e-mail causar problemas, voltaremos para ter uma conversa mais séria. Se não, bem, a floresta tem muitos habitantes famintos. De qualquer forma, espero que tenha aprendido sua lição."
E assim a deixaram, com uma garrafa d'água colocada a poucos metros, perto o suficiente para ver, longe demais para alcançar. Uma crueldade calculada. Agora, horas depois, a sede era quase insuportável. A umidade da floresta parecia zombar dela, água por toda parte, no ar, nas plantas, nos sons distantes de algum riacho, mas nenhuma gota para seus lábios ressecados. O desespero começava a dar lugar a uma estranha resignação quando ouviu. Um galho quebrado, não pelo vento, mas por um passo, depois outro. Algo ou alguém se aproximava. "Socorro!" tentou gritar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. "Por favor, alguém!" Uma sombra se moveu entre as árvores. Clara congelou. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. E então, ele apareceu. O homem emergiu da escuridão como se fosse parte dela. Pele bronzeada, cabelos negros e longos amarrados para trás, traços marcantes que contavam histórias de gerações anteriores a ele. Vestia apenas uma bermuda simples e carregava um arco nas costas. Seus pés descalços não faziam qualquer ruído ao pisar nas folhas secas. Uma habilidade que parecia impossível para Clara. Ele a encarou por um longo momento, seus olhos escuros analisando a situação sem demonstrar surpresa ou medo. Clara sentiu-se pequena sob aquele olhar, como se estivesse sendo julgada por algo muito mais antigo que qualquer tribunal humano. "Por favor", conseguiu dizer finalmente. "Me ajude." O homem se aproximou em silêncio. Examinou as cordas que a prendiam. Tocou de leve nas marcas vermelhas em seus pulsos. Então, com um movimento fluido, sacou uma pequena faca da cintura e cortou as amarras. Clara caiu para frente, suas pernas dormentes depois de tantas horas na mesma posição. O estranho a amparou antes que atingisse o chão, segurando-a pelos ombros com firmeza, mas sem rudeza. Ele alcançou a garrafa d'água e a ofereceu. Ela bebeu avidamente, a água descendo por seu queixo, molhando sua blusa suja. Quando finalmente conseguiu se controlar, olhou para seu salvador, incerta sobre o que dizer ou como agir. "Obrigada", murmurou. Meu nome é Clara." Ele a observou por mais um instante antes de responder. "Kaique." Sua voz era grave e melodiosa, com um sotaque que Clara não conseguia identificar. Não era o português típico da região amazônica que ouvira nas últimas semanas, mas algo mais ancestral. "O que aconteceu?" perguntou ele, apontando para as cordas cortadas. Clara hesitou. Como explicar toda aquela situação a um completo desconhecido no meio da floresta? Como saber se podia confiar nele? Mas olhando aqueles olhos profundos, sentiu instintivamente que não tinha nada a temer deste homem. "Pessoas que eu achava que eram boas, não são", disse simplesmente. "Descobri seus segredos e eles me deixaram aqui para me dar uma lição." Kaique assentiu, como se aquilo fizesse perfeito sentido. "Homens brancos têm muitos segredos escuros", comentou. Não havia acusação em sua voz, apenas uma constatação. Clara tentou se levantar, mas suas pernas cederam novamente. A desidratação, o estresse e o medo haviam cobrado seu preço. Sem dizer uma palavra, Kaique se ajoelhou de costas para ela. "Suba", disse, oferecendo as costas largas para carregá-la. Clara hesitou. Toda a sua vida havia sido alertada sobre os perigos da floresta, sobre não confiar em estranhos, especialmente em lugares remotos. Mas que escolha tinha? Ficar ali significava morte certa. Colocou os braços em torno do pescoço dele e sentiu ser erguida com uma facilidade surpreendente. Kaique começou a caminhar pela floresta, seguindo trilhas invisíveis aos olhos de Clara. O balanço rítmico dos passos dele, combinado com o exaustão, logo a fez adormecer, a cabeça apoiada no ombro forte do estranho que surgira do nada para salvá-la. Quando acordou, o mundo ao seu redor havia mudado completamente. Estava deitada em uma rede confortável, coberta por um tecido leve.
O espaço ao redor parecia ser uma cabana circular, com paredes de palha trançada e um teto alto que se abria no centro, permitindo a entrada de luz natural e a saída da fumaça de uma pequena fogueira que ardia no meio do ambiente. Clara se sentou lentamente, sentindo cada músculo de seu corpo protestar. Havia curativos de folhas amarradas com fibras vegetais em seus pulsos feridos, e alguém tinha limpado a sujeira de seu rosto e braços. Suas roupas, porém, continuavam as mesmas, apenas menos empoeiradas. Acordou. A voz a sobressaltou. Kaique estava sentado do outro lado da fogueira, trabalhando em algo que parecia ser uma pequena escultura de madeira. Não era uma pergunta, mas uma simples constatação. "Onde estamos?" perguntou Clara, olhando ao redor com mais atenção. "Aldeia Caruari. Minha casa." Clara sentiu um calafrio de percepção. Estava em uma aldeia indígena. Durante a expedição, haviam visitado algumas comunidades, mas sempre com guias, intérpretes, tudo muito organizado. E como agora sabia, encenado. Isto era diferente, mais real. "Por que me trouxe aqui?" Kaique ergueu os olhos da sua escultura. Onde mais levaria alguém perdido na floresta? A simplicidade da resposta a desarmou. Claro, para ele, não havia nada de extraordinário em ajudar alguém em perigo. Era o que qualquer pessoa decente faria. "Quanto tempo dormi?" "Um dia inteiro. Seu corpo precisava de cura." "Um dia." Clara tentou se levantar rapidamente, mas uma tontura a fez desistir. Kaique se aproximou e ofereceu uma cuia com um líquido escuro e aromático. "Beba. Vai ajudar." Ela olhou com desconfiança para o líquido. Kaique sorriu pela primeira vez. Um sorriso leve que transformou completamente seu rosto sério. "Não é veneno. Se quisesse você morta, era só ter deixado na árvore." Clara não pôde evitar um pequeno sorriso em retorno. Pegou a cuia e bebeu um gole. O sabor era amargo, mas não desagradável, com notas que lembravam ervas e mel selvagem. Quase imediatamente, sentiu uma onda de calor espalhar-se pelo corpo e a tontura diminuiu. "O que é isso?" "Medicina da floresta. Minha avó fez para você." Antes que pudesse perguntar mais, a porta da cabana se abriu. Uma mulher idosa entrou, seu rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias de décadas sob o sol amazônico. Seus cabelos grisalhos estavam trançados com pequenas sementes coloridas e em seu pescoço havia um colar de contas de madeira. Ela falou algo em uma língua que Clara não compreendeu, olhando-a com intensidade. Kaique respondeu no mesmo idioma, sua voz suave e respeitosa. A velha se aproximou e, sem cerimônia, segurou o rosto de Clara entre as mãos calejadas, examinando seus olhos como se pudesse ler sua alma. Depois de um momento que pareceu eterno, a anciã sorriu e disse algo que fez Kaique parecer surpreso. Ele respondeu brevemente e a velha riu, um som surpreendentemente jovial para alguém de sua idade. Então, tão abruptamente quanto havia entrado, ela saiu da cabana. "O que ela disse?" perguntou Clara, ainda sentindo o fantasma do toque da velha em seu rosto. Kaique parecia desconfortável. "Cunhã Carai, minha avó, disse que você tem um espírito forte, mas machucado, como um filhote de onça que caiu de uma árvore alta." "E depois, o que ela disse que te surpreendeu?" Ele desviou o olhar. "Coisas de velhos. Superstições." Clara sentiu que havia mais naquela história, mas não insistiu. Estava em um mundo completamente estranho, dependente da bondade destas pessoas. Não queria parecer intrusiva ou desrespeitosa. "Obrigada por me ajudar", disse. "Assim que estiver melhor, encontrarei um jeito de voltar para a cidade." Kaique a observou por um momento. "A cidade mais próxima está a 3 dias de caminhada. E você não conhece a floresta." A realidade da situação atingiu Clara como um soco. Estava literalmente no meio do nada, sem telefone, sem GPS, sem qualquer meio de comunicação com o mundo exterior.
E lá fora, talvez, Marcelo e seus comparsas estavam à sua procura, determinados a silenciá-la. Como se lesse seus pensamentos, Kaique acrescentou: aqui está segura. Os homens que machucaram você não conhecem nosso território. Como sabe que são homens? Perguntou Clara, surpresa. Mulheres amarram diferente, respondeu ele simplesmente, e deixariam água ao alcance. Clara não pôde evitar um pequeno sorriso, apesar da situação. Havia uma sabedoria nesse homem que ia além de qualquer coisa que ela conhecera na universidade ou nos livros. Quando estiver forte, levarei você para onde quiser ir, continuou Kaique. Até lá, descanse. Com isso, ele se levantou e saiu da cabana, deixando Clara sozinha com seus pensamentos turbilhados e a estranha sensação de que, apesar de tudo o que acontecera, estava exatamente onde deveria estar. Os dias seguintes foram uma revelação para Clara. À medida que recuperava suas forças, começou a explorar a aldeia Caruari, sempre acompanhada por Kaique ou por crianças curiosas que a seguiam como pequenas sombras risonhas. A comunidade era maior do que imaginara inicialmente. Cerca de 20 cabanas, organizadas em círculo ao redor de um espaço central, onde aconteciam as reuniões e celebrações. Um pequeno rio cristalino corria próximo, fornecendo água limpa e peixes abundantes. Clara aprendeu que os Caruari não eram uma tribo conhecida pelos antropólogos ou pelo governo. Tinham deliberadamente mantido distância do mundo exterior, permitindo apenas contatos limitados com outras comunidades indígenas aliadas. Não rejeitavam completamente os elementos da civilização moderna. Havia algumas ferramentas de metal, tecidos industrializados e até mesmo um rádio à manivela que usavam para monitorar notícias em casos de emergência. Mas preservavam zelosamente sua independência e suas tradições. Como você fala português tão bem? Perguntou a Kaique no terceiro dia, enquanto ele a ensinava a trançar fibras para fazer uma esteira. Estudei fora, na cidade grande. Clara parou o que estava fazendo, surpresa. Você estudou na cidade? Onde? Manaus, depois Belém. Ele continuou trançando, seus dedos movendo-se com precisão automática. Formei em biologia e direito indígena. A revelação a deixou momentaneamente sem palavras. Havia presumido. Bem, não sabia exatamente o que havia presumido. Que ele tinha crescido isolado na floresta, talvez? O pensamento a envergonhou. Seus próprios preconceitos, que jurara não ter, estavam bem ali, expostos. Por que voltou? Perguntou finalmente. Kaique olhou para a aldeia ao redor, para as crianças brincando, para os mais velhos conversando à sombra das árvores. Porque lá eu era apenas mais um índio tentando ser branco. Aqui sou Kaique, filho de Jurupari, neto de Cunhã Carai. Aqui tenho raízes. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em algo que Clara não podia ver. Talvez memórias, talvez sonhos. E por que meu povo precisa de alguém que entenda o mundo de vocês para proteger o nosso? Clara sentiu um nó na garganta. Havia tanta dignidade naquelas palavras, tanta verdade. Lembrou-se de suas próprias motivações para vir à Amazônia, tão cheias de idealismo, mas também de uma certa arrogância inconsciente. Queria salvar a floresta, ajudar os povos tradicionais. Mas quem era ela para presumir que sabia o que era melhor para eles? Deve achar que somos todos iguais, disse ela baixinho. Pessoas como Marcelo, como eu, chegando aqui achando que entendemos tudo. Kaique balançou a cabeça. Você não é como ele. Ele mente até para si mesmo. Você só precisa aprender a ver com outros olhos. Naquela noite, houve uma celebração na aldeia. Clara não entendeu completamente o motivo, algo relacionado à chegada da estação das chuvas, mas foi convidada a participar. Vestiram-na com uma saia de algodão tingido com urucum e pintaram padrões geométricos em seus braços com genipapo. O que significam estes desenhos? Perguntou a Kaique, que supervisionava o trabalho de uma jovem que aplicava a tinta com dedos ágeis.
Proteção, respondeu ele, para que a floresta reconheça você como amiga. A celebração começou ao pôr do sol. Tambores de madeira cobertos com pele de animal marcavam um ritmo hipnótico, enquanto flautas de bambu adicionavam melodias que pareciam tão antigas quanto as próprias árvores. Homens e mulheres dançavam em círculos concêntricos ao redor de uma grande fogueira, seus movimentos contando histórias que Clara não conseguia decifrar, mas sentia em algum lugar profundo de sua alma. Cunhã Carai, a avó de Kaique, sentou-se ao lado dela e, para surpresa de Clara, falou em um português lento, mas claro. Você dança, menina do mundo de fora? Não sei os passos, respondeu Clara timidamente. A velha riu. Ninguém sabe os passos antes de dançar pela primeira vez. Venha. Antes que pudesse protestar, Clara foi levada para o círculo de dançarinos. Inicialmente desajeitada, tentou imitar os movimentos dos outros. Aos poucos, deixou-se levar pelo ritmo, pela energia coletiva que parecia pulsar no ar quente da noite amazônica. Em algum momento, percebeu que Kaique dançava à sua frente. Seus olhares se encontraram por cima das chamas da fogueira e algo passou entre eles. Uma compreensão mútua que transcendia palavras. Clara sentiu seu coração acelerar, e não era apenas pelo esforço da dança. Mais tarde, quando a celebração começou a diminuir e muitos já se retiravam para suas cabanas, Clara encontrou-se sentada à beira do rio com Kaique. O céu estava incrivelmente estrelado, sem a poluição luminosa das cidades, e o reflexo das estrelas na água criava a ilusão de estarem flutuando no espaço. Nunca vi tantas estrelas, comentou ela, a voz quase um sussurro para não quebrar a magia do momento. Na cidade vocês têm muitas luzes, mas não conseguem ver a luz mais importante, respondeu Kaique. Não havia crítica em sua voz, apenas constatação. Clara olhou para ele, seu perfil recortado contra o céu noturno. Como foi? Na cidade, quero dizer. Foi difícil? Kaique ficou em silêncio por um momento, como se organizasse seus pensamentos. No começo, sim. Tudo era barulho, pressa, pessoas que não olhavam nos olhos umas das outras. Aprendi a usar roupas que não gostava, a falar de um jeito que não era meu, a esconder quem eu era para ser aceito. Ele pegou um pequeno seixo e o jogou na água, criando círculos concêntricos que se expandiam até desaparecer. Havia pessoas boas, professores que realmente queriam ensinar, colegas que se tornaram amigos, mas sempre havia olhares, sempre havia piadas, sempre havia portas que não se abriam para alguém como eu. Clara sentiu vergonha por todas as vezes que não percebera seus próprios privilégios, por todas as portas que se abriram facilmente para ela por causa de sua pele clara, seu sobrenome, seu sotaque da capital. Sinto muito, disse, sabendo que as palavras eram inadequadas. Por quê? Você não fez nada. Exatamente. Não fiz nada. Pessoas como eu raramente fazem. Kaique virou-se para ela, seu olhar intenso mesmo na penumbra. Você tentou fazer algo. Foi por isso que acabou amarrada naquela árvore. Clara baixou os olhos. E de que adiantou? Aqueles e-mails provavelmente nunca chegaram a lugar nenhum. Marcelo deve ter um plano de contingência para denúncias. Pessoas como ele sempre têm. Então você desiste? A pergunta a pegou de surpresa. Havia uma intensidade no tom de Kaique que não combinava com sua habitual calma. Não sei, respondeu honestamente. Tenho medo. Eles quase me mataram da primeira vez. E agora, sabendo que eu sobrevivi, se me encontrarem... Kaique assentiu, compreendendo. Medo é sabedoria. Ensina a ter cuidado, mas não pode ser seu mestre. Ficaram em silêncio por algum tempo, apenas observando as estrelas e ouvindo os sons noturnos da floresta. Clara sentia-se estranhamente em paz, apesar de tudo, como se de alguma forma o universo a tivesse guiado até ali, até esse momento, até esse homem que parecia entender o mundo de uma forma que ela apenas começava a vislumbrar.
O que sua avó disse naquele primeiro dia? Perguntou subitamente. Aquilo que te surpreendeu e você não quis me contar. Kaique sorriu, um sorriso quase imperceptível no escuro. Ela disse que você tinha o espírito de uma guerreira perdida que finalmente encontrou o caminho de casa. Clara sentiu algo estremecer dentro dela, como se uma verdade antiga e esquecida tivesse sido pronunciada em voz alta pela primeira vez. E isso te surpreendeu? Não, respondeu ele, voltando a olhar para as estrelas. O que me surpreendeu foi ela dizer que eu estive esperando por você por muito tempo, sem saber. Clara não soube o que responder. Seu coração batia forte no peito e uma sensação estranha e maravilhosa se espalhava por seu corpo, como se cada célula reconhecesse uma verdade que sua mente racional ainda tentava processar. Naquele momento, um ruído diferente cortou a noite. O som distante de um motor. Kaique ficou instantaneamente alerta, toda a suavidade do momento anterior desaparecendo de seu rosto. Barco, disse ele levantando-se rapidamente. Grande, vindo pelo rio principal. Clara sentiu o medo retornar como uma onda gelada. Você acha que... Não sei, mas é tarde para visitas amigáveis. Eles correram de volta à aldeia, onde já havia movimento. Homens pegavam arcos e lanças, mulheres reuniam crianças sonolentas, idosos organizavam-se para uma possível evacuação. A paz da comunidade havia sido substituída por uma eficiência silenciosa que falava de gerações de sobrevivência em um ambiente hostil. Clara foi levada para a cabana de Cunhacarai, a mais afastada da margem do rio. A anciã a fez sentar-se e começou a remover as pinturas de genipapo de seus braços com uma pasta de ervas. O que está fazendo? Perguntou Clara, confusa. Se forem os homens que te procuram, não podem ver as marcas da tribo em você, respondeu a velha, trabalhando rapidamente. Você será apenas uma branca perdida que encontramos, não parte de nós. Clara compreendeu a estratégia. Estavam tentando proteger não apenas a ela, mas toda a comunidade. Se Marcelo ou seus homens soubessem que os Caruari a haviam acolhido, poderiam transformar a tribo em alvo. Kaique entrou na cabana, agora vestindo calças e uma camisa simples, roupas ocidentais que o faziam parecer outra pessoa. Carregava roupas semelhantes para Clara. Vista isso, disse ele, e fique aqui com minha avó. Não saia, não importa o que ouça. O que vai acontecer? Perguntou Clara, o medo evidente em sua voz. Vou descobrir quem são e o que querem, respondeu ele. Se forem eles, temos planos. Clara agarrou seu braço antes que ele pudesse sair. Não quero que você ou seu povo se arrisquem por minha causa. Se forem eles, talvez eu deva... Não, interrompeu Kaique, sua voz firme. Você é uma de nós agora. E nós protegemos os nossos. Com essas palavras ele saiu, deixando Clara com um turbilhão de emoções contraditórias. Medo, gratidão e algo mais. Algo que crescia a cada momento que passava com ele. Cunhacarai terminou de remover as pinturas e ajudou Clara a vestir as roupas ocidentais. Então, pegou suas mãos entre as suas e falou em voz baixa, mas clara. Meu neto tem coração forte, mas também teimoso. Quando decide proteger algo, nada o detém. Tenho medo que ele se machuque por minha causa, confessou Clara. A velha sorriu, mostrando dentes surpreendentemente fortes para sua idade. Kaique é como o rio. Parece gentil na superfície, mas carrega força suficiente para derrubar árvores quando necessário. O som do motor estava mais próximo agora. Clara podia ouvir vozes distantes, chamados, o barulho de um barco atracando. Depois, passos pesados subindo a encosta que levava à aldeia. Onde está ela? Gritou uma voz que Clara reconheceu imediatamente. Marcelo! Sabemos que a garota está aqui, temos informantes na região. Clara sentiu seu sangue gelar. Como haviam descoberto? Quem poderia ter falado? Cunhacarai colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio, e se moveu para a entrada da cabana, bloqueando parcialmente a visão de fora.
Clara podia ver apenas fragmentos da cena através das frestas na parede de palha. Marcelo estava lá, com 2 homens que ela não reconhecia, provavelmente os mesmos que a haviam amarrado na árvore. Carregavam lanternas potentes que varriam o espaço, iluminando rostos impassíveis dos Karuari, que formavam um semicírculo silencioso diante dos invasores. Kaique estava à frente, conversando com Marcelo em um tom calmo que Clara mal conseguia ouvir. "Nenhuma garota branca aqui", dizia ele. "Apenas nossa gente. Você está violando o território indígena demarcado. Não me venha com essa conversa de direitos", retrucou Marcelo. "Sei muito bem que você estudou nas cidades. Provavelmente até tem celular escondido em algum lugar, não é? Vocês gostam de brincar de índios autênticos quando convém, mas não hesitam em usar o que o homem branco oferece." Clara viu o rosto de Kaique endurecer, mas ele manteve a compostura. "Você tem 5 minutos para sair do nosso território. Depois disso, não respondemos pelas consequências." Marcelo riu. "Está me ameaçando? Sabe com quem está falando? Tenho contatos no governo, na polícia, em todo lugar. Posso fazer sua tribo desaparecer do mapa com um telefonema." "Como fez a garota desaparecer?" perguntou Kaique, sua voz agora perigosamente suave. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Marcelo. "Então você a encontrou? Onde ela está? É uma criminosa, sabia? Roubou o dinheiro da nossa ONG, tentou nos chantagear. Estamos apenas tentando recuperar o que é nosso." Clara sentiu uma onda de raiva subir por sua garganta. Mentiras, tudo mentiras. E o pior é que ele provavelmente tinha documentos falsificados para provar suas acusações. "Não vi nenhuma garota branca", respondeu Kaique impassível. "Mas se tivesse visto, diria a ela para procurar a Polícia Federal, não homens armados no meio da noite." O comentário pegou Marcelo de surpresa. Clara percebeu que ele não havia notado que os guerreiros Karuari haviam identificado as armas escondidas sob as jaquetas de seus companheiros. "Isso não acabou", ameaçou Marcelo, dando um passo à frente. Imediatamente, arcos foram tensionados ao redor dele. Não de forma ostensiva, mas clara o suficiente para enviar uma mensagem. "Para você, acabou", respondeu Kaique. 3 minutos. Algo no tom dele deve ter convencido Marcelo de que não era uma ameaça vazia. Ele recuou, fazendo um gesto para seus homens. "Vamos voltar outro dia com reforços apropriados", disse, alto o suficiente para todos ouvirem. "E vocês vão se arrepender de terem se metido no meu caminho." Os invasores retrocederam lentamente, sempre de frente para o grupo de indígenas, até desaparecerem na escuridão em direção ao rio. O som do motor eventualmente diminuiu até sumir na distância. Somente então, Clara percebeu que estava segurando a respiração. Soltou o ar lentamente, tremendo de alívio e medo. Cunhã Carai colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Eles voltarão", disse a anciã com certeza. "Eu sei", respondeu Clara. "E é por isso que preciso ir embora. Não posso colocar vocês em perigo." Kaique entrou na cabana nesse momento, a tensão ainda visível em cada linha de seu corpo. "Não agora", disse ele firmemente. "É exatamente o que eles esperam. Provavelmente estão vigiando todas as rotas para fora da região." "Então o quê? Fico aqui para sempre?" perguntou Clara frustrada. "Eles têm recursos, têm armas, têm contatos." "E nós temos a floresta", respondeu Kaique simplesmente. "E algo que eles não têm, a verdade." Clara o encarou confusa. "O que quer dizer?" Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Kaique. "Lembra do rádio que te mostrei? Não é a única tecnologia que temos. Venha comigo." Ele a conduziu através da aldeia silenciosa, até uma cabana menor, afastada das outras. Dentro, para completa surpresa de Clara, havia um pequeno gerador a diesel alimentando um laptop antigo, mas funcional, conectado a uma antena parabólica camuflada. "Internet via satélite", explicou Kaique ao ver sua expressão atônita. "Cara,
Lenta, mas funciona. Usamos apenas em emergências. Vocês têm internet aqui? Clara não conseguia esconder seu espanto. Mas por quê? Porque conhecimento é poder, respondeu ele simplesmente. E porque precisamos saber o que estão planejando para nossas terras antes que cheguem aqui com tratores e armas. Clara sentiu uma onda de vergonha por sua própria ingenuidade. Quantos outros preconceitos ela ainda carregava sem perceber? Agora, continuou Kaique ligando o laptop, vamos ver o que podemos fazer com aqueles e-mails que você enviou. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Clara descobriu que os e-mails que enviara tinham chegado ao destinatário, mas haviam sido rapidamente abafados por contatos de Marcelo dentro da organização financiadora. No entanto, com a ajuda da conexão de internet dos Caruaри, ela conseguiu fazer muito mais. Kaique revelou que vinha documentando as atividades de Marcelo e outras ONGs fraudulentas há anos. Tinha planilhas, fotos, depoimentos gravados, um verdadeiro dossiê que, combinado com as evidências de Clara, formava um caso irrefutável. Juntos, eles enviaram o material para diversas fontes, jornalistas investigativos, organizações internacionais de direitos humanos, procuradores federais especializados em crimes ambientais. Usaram servidores seguros, VPNs, todas as precauções que Kaique havia aprendido em seus anos de ativismo discreto. Por que nunca divulgou isso antes? Perguntou Clara, enquanto trabalhavam lado a lado na pequena cabana digital. Evidências isoladas são facilmente desacreditadas, respondeu Kaique. Precisávamos de alguém de dentro, alguém que eles não pudessem simplesmente descartar como um índio ignorante inventando histórias. Clara sentiu o peso daquelas palavras. Seu testemunho tinha valor não por ser mais verdadeiro, mas porque vinha de uma pessoa branca, educada, com credibilidade aos olhos da sociedade dominante. A injustiça daquela realidade a atingiu com força. Uma semana depois da visita de Marcelo, as primeiras reportagens começaram a surgir. Um grande portal de notícias publicou uma matéria detalhada sobre o esquema de desvio de fundos, com o título A Indústria da Miséria Verde. Outros veículos seguiram o exemplo. As redes sociais explodiram com a história. Vídeos antigos de Marcelo, antes tão admirados, eram agora analisados com novos olhos, revelando contradições e falsidades que estiveram sempre à vista, mas que ninguém quisera ver. A Polícia Federal anunciou a abertura de um inquérito. Financiadores internacionais suspenderam pagamentos. Outras ONGs legítimas se apressaram em se distanciar de Marcelo e seus associados. Em poucos dias, o império de mentiras começou a desmoronar. Clara acompanhava tudo com um misto de satisfação e apreensão. O que acontece agora? Perguntou a Kaique uma noite, enquanto observavam as últimas atualizações no laptop. Agora você precisa decidir, respondeu ele, desligando o computador e virando-se para encará-la. Voltar para seu mundo ou... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Nas últimas semanas, algo havia crescido entre eles, algo tão inesperado quanto profundo. Clara havia aprendido mais sobre si mesma, sobre a floresta, sobre o que realmente importava, do que em todos os seus anos anteriores. E se eu quiser ficar? Perguntou baixinho. Kaique segurou suas mãos, seu toque gentil, mas firme. Então você fica, mas precisa entender, esta não é uma vida fácil, não é romântica como nos filmes. É dura, é real, é verdadeira, completou Clara. Mais verdadeira que qualquer coisa que conheci antes. Naquela noite, sob o céu estrelado da Amazônia, Clara tomou sua decisão. Não uma decisão impulsiva de quem foge do passado, mas a escolha consciente de quem encontrou finalmente seu verdadeiro lugar no mundo. 2 meses depois, Clara estava diante de um promotor federal em Manaus.
Seu depoimento foi a peça final que levou à prisão preventiva de Marcelo e à instauração de processos contra diversos envolvidos no esquema. As fotografias das marcas em seus pulsos, os relatos detalhados de sua experiência, tudo contribuiu para um caso sólido de sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio. Quando terminou seu depoimento, o promotor perguntou: "E agora, dona Clara, vai voltar para São Paulo?" Ela sorriu, olhando para Kaique, que a esperava pacientemente do lado de fora da sala. "Não, minha casa agora é outra." Na aldeia Caruari, Clara encontrou não apenas um novo lar, mas uma nova missão. Com sua formação em biologia e a sabedoria tradicional, que agora aprendia diariamente, ajudava a documentar e preservar conhecimentos ancestrais sobre plantas medicinais, colaborava em projetos de educação bilíngue para as crianças e servia como uma ponte entre dois mundos que precisavam desesperadamente se compreender melhor. Às vezes, pensava na jovem idealista que chegara à Amazônia meses antes, cheia de certezas e preconceitos inconscientes. Como estava errada e, ao mesmo tempo, certa em seu desejo de fazer a diferença. Em noites de lua cheia, quando a aldeia se reunia para celebrações, Clara ainda se sentia ocasionalmente como uma estrangeira. Havia tantos códigos culturais, tantas nuances que talvez nunca compreendesse completamente. Mas então, Kaique pegava sua mão, Cunhancarai sorria em sua direção e as crianças a chamavam pelo nome indígena que haviam lhe dado, Araci, Mãe do Dia. E naqueles momentos, sob o vasto céu amazônico, Clara sabia que algumas pessoas passam a vida inteira procurando um lugar para pertencer. Ela havia encontrado o seu da maneira mais inesperada, amarrada a uma árvore, gritando por socorro, até que um índio surgisse da escuridão para mostrar-lhe o caminho de casa.